Olá, amada igreja. Você está feliz com o Senhor Jesus? Mesmo em tempo de tantas lutas, de tantas dificuldades, eu e você podemos gozar de uma alegria que não é produzida pelos nossos próprios sentimentos. É uma alegria produzida pelo Senhor Jesus. Pelo nosso amigo e Pai invisível que torna todas as coisas visíveis. Como é bom saber que esta fé foi plantada em nós por meio do seu chamado. Ele chamou para si um povo. Eu faço parte desse povo, você faz parte desse povo. E, portanto, ainda que andemos pelo vale da sombra da morte, sabe o que acontece? Nós não temeremos. E por que nós não temeremos? Porque temos em quem confiar, temos em quem segurar. E eu quero levantar essa bandeira viva da presença de Deus em cada uma das nossas casas nessa noite. Eu sei que incendiado você já está pela caminhada dos 21 dias de jejum e oração, pela série de lições que começará em cada uma das células, a série Aviva-nos e avivados seremos. Não perca de participar de uma célula. Se você ainda não faz parte de um pequeno grupo, entre em contato com a secretaria, faça parte. Não fique distante do corpo nesse período, não. Se achegue das maneiras que Deus nos concedeu, se achegue à família que foi presenteada a você. Eu quero orar nesse instante com você que está em casa, porque eu sei, nós como toda a equipe pastoral, ela tem acompanhado os pedidos de oração. Não tem sido fácil receber tantos pedidos relacionados, não somente ao Covid, mas até mesmo outras lutas que já existiam. Eu sei que a concentração da nossa dor ultimamente tem sido pelas notícias do Covid, mas outros problemas que já acompanhava a vida dos nossos irmãos, elas também permanecem. Precisamos orar. Nunca houve tanta necessidade de lembrarmos da perseverança na oração. E eu quero, junto com você que está em casa, nesse instante, se é o seu cônjuge, o seu filho, você pode dar a mão, não é verdade? Você pode se achegar pertinho e juntos orar ao Senhor, mas não faça aquela oração com as palavras que você já conhece, não. Deixa a oração vir de lá de dentro do coração, deixa jorrar, deixa de uma maneira abundante a sua sala, a sua cozinha, o ambiente onde você está, ser tomado pela graça que do Pai vem, tá certo? Senhor, nós queremos nos colocar em Tua presença mais uma vez. Aqui está o teu povo ou irmãos que até mesmo não fazem parte da nossa comunidade, mas que se achegaram à internet para fazer parte desse culto, para ouvir tua palavra. Cada um deles tem algo a dizer ao Senhor. Talvez o coração está aflito por alguém que está internado, enfermo, um parente, uma mãe, um irmão. Queremos declarar como a igreja do Senhor a cura. Porque cada um nesse instante da sua casa, pelo seu celular, conduz ao Senhor pelo coração ou pelas palavras, porque tem momentos onde a dor é tão forte que nós não expressamos palavras, Senhor. Mas nos comunicamos por meio das lágrimas, nos comunicamos por meio somente dos lábios, como foi Ana. Porque a dor está grande, mas nesse instante eu peço ao Senhor, atenta com os teus olhos e com os teus ouvidos para cada oração, cada clamor que é feito nesse instante, nesse culto de libertação e cura. Nós oramos pelos filhos, oramos pelos pais, oramos pelas famílias, oramos pelos matrimônios, oramos pela paz em cada uma das casas, oramos pela cura, oramos pela provisão financeira. Nós declaramos a nossa confiança em Ti.
Não permita, ó Deus, que vícios sejam levantados nesse tempo em meio ao seu povo. Que a nossa confiança seja lançada em teus braços. Que a nossa confiança seja lançada na leitura da palavra, na oração. Nós não somos daqui, nós pertencemos ao teu reino. Queremos lembrar nesse momento da nossa identidade. Nós somos filhos de um Pai que é santo. E assim como Ele é santo, Ele nos chama para sermos santos também. Nós chamamos o Espírito de Deus, a presença santa do Espírito de poder que é Deus. Chamamos para a nossa casa, chamamos para a nossa família, chamamos para que incendeie o nosso coração, trazendo vida, trazendo alegria, trazendo paz. Nós abrimos os nossos corações para dizer: temos Pai, não somos órfãos, não deixaremos o nervosismo se consolidar em nossa alma. Não deixaremos a tristeza criar raiz. Nós declaramos a nossa confiança no Senhor que governa a criação, no Senhor que é autor da criação, no Deus que é todo-poderoso. É isso mesmo, és todo-poderoso. Quem é que pode aconselhar ao Senhor? Porventura veio alguém antes do Senhor para aconselhá-lo? É claro que não. O governo está em tuas mãos. Tu és o nosso Deus. E nós declaramos a nossa confiança no Senhor. E diante da tua presença, nós abençoamos as nossas casas, abençoamos os nossos familiares, abençoamos, Senhor, as nossas finanças, abençoamos a nossa saúde. Confiamos em Ti e seguiremos firmes no Teu amor, na Tua presença e no Teu colo, que nos recebe todos os dias com tanto carinho e amor. Somos Teus filhos, o Senhor é o nosso Pai e nós nos alegramos nisso. Restaura a saúde de todos, ó Deus, que temos orado incessantemente pela cura. Nós repreendemos o Covid, repreendemos esse vírus, repreendemos, declaramos, ó Deus, declaramos os teus filhos sarados, curados, aqueles que estão na UTI, declaramos que a saúde será erguida, que o organismo reagirá, aqueles que estão sem reações, sem manifestar nenhuma reação diante dos aparelhos ou dos medicamentos. Eia, declaramos vida, vida, declaramos vida pelo nome de Jesus. Essa é a nossa oração de confiança no Teu nome, ó Filho de Deus, Jesus. Amém. Louvado seja o nome de Jesus. Você pode declarar com suas palmas em casa mesmo, com a sua família. Ou levantar a mão para o céu e dizer: louvado seja o Teu nome, bendito é o Senhor, bendito é o Teu poder. Eu estava meditando e orando sobre qual é a palavra que eu vou levar no culto na terça-feira. E não me veio outro texto, embora simples. O texto que nós vamos meditar aqui, nessa noite, é um texto muito conhecido para você. Você já conhece de frente para trás, de trás para frente, por cada um dos autores, porque 3 autores registraram esse mesmo texto. Mas eu me senti inclinado a nós meditarmos em cima do Cristo, que tem poder sobre a criação, que tem poder sobre tudo o que vive, que declarou sobre a tempestade: olha, vento, olha, mar, aquieta-te. Não precisou grito, não precisou um temor, porque todo o governo, absolutamente toda a autoridade, no céu e na terra, foi dada ao Filho de Deus.
que promete, que prometeu estar conosco até o fim dos dias. Que mensagem que você já escutou sempre, mas que alegria é declarar, fazer o nosso coração declarar, é isso mesmo, Senhor. Tu, ó Filho de Deus, que está aqui na minha casa e ao mesmo tempo está em todos os lugares, eu sei que o Senhor tem poder sobre toda a criação. Mas esse Cristo que me chamou, esse Cristo que me fez filho, esse Cristo que por meio do Espírito que Ele derramou, faz morada em mim, espera de mim como filho a maturidade, espera de mim comportamentos diante das circunstâncias. E nós queremos ser aprovados diante de cada dia. Eu quero que Ele olhe para mim, eu olhe para Ele e diga assim: olha, eu quero te agradar, me ensina a te agradar em toda e qualquer situação. Eu quero ser aprovado em situações nunca vividas. Eu quero desfrutar do seu amor, da tua liberdade, da tua libertação, da paz que está aí no Senhor. Eu quero toda derramada sobre mim. É algo que eu tenho direito e não quero de forma alguma abrir mão da paz que vem do companheirismo, da sua presença, ó Jesus. E para termos isso, nós nos apoiamos, nós nos debruçamos diante da palavra para fazer com que ela desça ao coração, para que ela me tome por inteiro. Se há algum espaço, se há algum buraquinho, se há alguma fresta que ainda estava, eu não digo vazia, mas está ocupada pelas minhas próprias emoções, sentimentos e temores, vem, ó Espírito de Deus, e preenche tudo. Tudo. Eu quero aprender, me ensina, Senhor Jesus. Eu estou aqui, queridos, com vocês numa mesa. Sabe por que numa mesa? Porque eu estou diante de uma câmera, meus irmãos. Então, diante de uma câmera, sabe o que eu estou imaginando aqui na minha mente, no meu coração? Eu sentado numa mesa com vocês, porque vocês estão porventura em casa ou em algum ambiente que não tem plateia. Mas nós podemos sentar numa mesa e nos alimentarmos como família, e é nesse bate-papo que eu quero meditar em cima desse texto. Sabe, nós podemos planejar uma ação, mas reação é muito difícil planejar. Eu posso pensar assim: vou ter uma conversa difícil com um amigo, uma situação delicada, eu preciso resolver isso. E aí você vai lá diante desse amigo para resolver, você pensa: se ele aumentar a voz, eu vou falar isso aqui. Se ele fizer tal coisa, bom, eu vou dizer isso. Se ele berrar, eu vou manter o meu olho tranquilo. Não vou aumentar os olhos. Quer dizer, eu estou me planejando para lidar com uma circunstância. E provavelmente eu obterei êxito, porque eu estou me planejando, eu estou treinando a minha mente, não é assim que um atleta faz? Ele treina ali um passo, treina, para quando chegar no jogo, ele está totalmente treinado, não precisa nem pensar. Mas, diante de determinadas circunstâncias que nós não planejamos, aí aparece quem nós verdadeiramente somos. A ação a gente planeja, a reação, dificilmente, queridos. E no texto, onde os discípulos seguem no barco com Jesus, onde ele repreende a tempestade, você conhece, ali foram vistas reações, as quais o mestre esperava algo diferente. E eu, juntamente com você, em meio ao caminho que nós trilhamos, no tempo vigente, quero de todo o coração ser aprovado em todo o tempo diante do meu Pai. Ainda que em alguns momentos enfraqueça, eu quero ter a oração certa.
com a cabeça inclinada em seus ombros, porque no barco ele está, eu poder do lado dele dizer assim: olha, eu sei quem comigo está. E nós vamos aprender isso com o texto de hoje. O Senhor Jesus Cristo, Ele não está pedindo para nós negarmos a existência das ondas. Ele não está pedindo para que nós neguemos a existência da tempestade de forma alguma. Ele não está pedindo que eu seja frio e insensível diante de uma situação. Não, isso é psicológico. Não é? Tem pessoas que brincam, né? Ah, estou com frio. Aí o seu amigo diz assim: querido, isso é psicológico. Para brincar, né? Não, o Senhor Jesus, Ele não está interessado em que neguemos a existência de uma tempestade, de uma onda ou de um obstáculo, de forma alguma. Mas uma coisa Ele faz muita questão, e eu tenho certeza disso por causa da palavra: que eu conheça aquele que caminha comigo. Muitas vezes as minhas reações podem testemunhar a ausência do conhecimento profundo de quem comigo está. Quanto mais eu conheço a Jesus, mais reina no meu coração o presente que domina e governa meus sentimentos e as minhas emoções, por saber da presença dEle comigo. É uma pessoa, está vivo, aleluia, está vivo, vive. Nós podemos declarar: eu sei em quem tenho crido, Ele vive. Eu quero ler com você o texto que está em Marcos, capítulo 4, versículos do 35 ao 41. Vamos ler juntos? Marcos, capítulo 4, versículos do 35 ao 41. Tá certo? Nós vamos encontrar esse mesmo texto registrado por Lucas, no capítulo 8, no versículo do 22 ao 34, e vamos encontrar também pelo querido Mateus, do capítulo 8, dos versículos 23 a 39. Nós vamos nos ater a Marcos, tá bem? Naquele dia, ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos: vamos atravessar para o outro lado? Deixando a multidão, eles o levaram no barco, assim como estava. Outros barcos também o acompanhavam. Levantou-se um forte vendaval e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que este foi se enchendo de água. Jesus estava na polpa, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram: Mestre, não te importas que morramos? Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: aquiete-se, acalme-se. O vento se aquietou e fez completa bonança. Eu quero dar uma paradinha aqui para lembrar para nós como foi que Lucas registrou esse mesmo momento de Jesus em relação às tempestades. Olha só que maravilha. Lucas registrou assim: ele se levantou e repreendeu o vento e a violência das águas. Tudo se acalmou e ficou tranquilo. Eu gostei dessa versão da NVI. E da forma como está colocada no livro de Lucas. Ele se levantou e repreendeu o vento e o quê? A violência das águas. Deixa claro que o negócio não estava fácil. Eram ondas vindo sobre o barco, mas olha só, repreendeu a violência, algo que vem contra, algo que vem forte, algo que vem com uma força para abalar. Que não tem como eu negar que aquilo não está acontecendo, está. E olha só, é violento o negócio. Versículo 40 de Marcos, novamente, capítulo 4, vai dizer: então perguntou aos seus discípulos: por que vocês estão com tanto medo, hein? Ainda não têm fé? Eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros:
Quem é este? Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Que a graça dessa palavra, só por ler a palavra, encha o seu coração nesse instante. É maravilhoso pensar em um dia onde Jesus tinha trabalhado muito, queridos, né? Jesus, plenamente homem, plenamente Deus, nos faz conhecer as suas fraquezas, entre aspas, como homem. E o que eu chamo de fraquezas? A humilhação do fato do Filho de Deus, do Deus, da palavra encarnada, ter que sentir fome, sentir sede, sentir cansaço. Ele sentia as coisas que nós sentimos, claro, sem pecado, mas tinha essa vulnerabilidade e as Sagradas Escrituras nos faz conhecer, nos faz nos identificarmos com Jesus. Ele tinha contado inúmeras parábolas do reino. Se você der uma lidinha antes, você vai perceber que a parábola do semeador e tantas outras parábolas sobre o reino foram contadas. Jesus esteve no meio da multidão ensinando sobre o barco. E nesse instante agora, ele está cansado. Tem cansaço. E então, o que ele faz? O que ele chega para os discípulos e diz assim, olha, agora, viu, queridos, nós vamos para o outro lado, tá bem? Então, nesse instante, o que os discípulos já fazem? Eles não questionam, não. Eles já pegam os barcos e começam a seguir. Seguir o quê? Uma ordem, um pedido de quem? Do Rei Jesus. Eles estão em obediência à voz de Jesus, que disse assim, é para o outro lado que nós vamos. Havia uma direção, havia um direcionamento de Jesus, que tinha um enorme prazer em cumprir a vontade do Pai. Então, quando Jesus nos dá um direcionamento, sem hesitar, o que a gente faz? Pega o barco, querido, e vamos embora. Vamos embora seguir, porque a fome de Jesus era por fazer a vontade do Pai. Esse era o alimento dele. E esse alimento passa a ser o nosso alimento, seguir exatamente o lado que ele envia. Se ele envia para cá, é para cá. Se ele envia para lá, é para lá. Só que eu preciso ouvir esse direcionamento. Muito tem de ensino nesse versículo. Ele diz, é para o outro lado, então é para lá mesmo. Não tem discussão, em nenhum dos textos você vê discussão sobre isso. Como você vê em alguns outros textos. Sem hesitar, deixam a multidão nesse momento e começam a levar o barco, assim como estava. E vai os discípulos também, com o nosso Rei Jesus presente. E então levantou-se um forte vendaval e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que este foi se enchendo de água. Ou seja, agora o negócio pegou. Queridos, esses discípulos e Jesus, eles não estavam num lugar onde eles não conheciam. O mar da Galileia, em volta, era uma região montanhosa. Era comum o ar frio, batia em cima no ar quente e causava toda essa tempestade, esse movimento dos ventos. Mas me parece que nesse dia o negócio foi muito mais pesado, como de costume. Embora os discípulos já estavam acostumados a lidar com as águas, a lidar com esse ambiente, nesse momento, eles são acometidos de temor em um ambiente que já eram experimentados. Sempre há surpresas caminhando com Jesus, ainda que sejam em caminhos que nós já conhecemos, ainda que sejam em bairros, em países aonde nós já estávamos acostumados com o clima, com o ambiente, com a forma de viver. Sempre há aventuras novas, desafiadoras, quando caminhamos com Jesus. Mas a grande questão é que estamos com Ele.
Aqueles discípulos tiveram que lidar com uma situação em uma região aonde já conheciam, provavelmente já tinham lidado com muitos outros momentos como esse. Era comum ter tempestade naquele local. E os discípulos então vão se levantar, porque Jesus está dormindo na polpa, e Jesus não está dormindo na polpa do barco, queridos, por simplesmente entender, vou deitar aqui. Só para dar uma olhadinha. Cristo estava cansado verdadeiramente. Entende? Em outra passagem, não me recordo agora se é em Lucas ou é em Mateus, que vai dizer, e durante a viagem ele adormeceu. Não foi algo que ele já saiu dormindo. Agora, uma coisa nós não podemos negar. Jesus já sabia que aconteceria um vendaval. Uma tempestade, isso ele já sabia. Mas, queridos, quando foi que Jesus deixou de dar alguma direção para a gente, só por saber que no caminho vai ter uma tempestade? Se ele sabe que está conosco e nós sabemos que estamos com ele, a obediência é o nosso presente, a obediência é o nosso alimento, ainda que no caminho saibamos que teremos tempestades. Mas é para o outro lado? Então é para o outro lado que nós iremos, mas com Jesus. Mas com Jesus. E ele se levanta e repreende o vento, porque por meio dele todas as coisas foram feitas. Quando o Senhor alimentou Elias, foi por meio de corvos. Sabe por quê? Porque ele dá ordem também aos animais, ele dá ordem ao clima, ele pode dar ordem sobre o mar, ele dá ordem sobre as finanças, ele pode dar uma ordem ao governo, ele é soberano. Ele intervém, ele não é alguém que está parado sem poder de intervenção, o Senhor intervém na história, ele governa. Ele é poderoso, ele é maravilhoso, ele é o nosso Deus. E então ele diz, por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? E por aqui podemos saber que Jesus esperava dos seus discípulos algo diferente, um comportamento diferente. Uma forma confiante de lidar com algo que eles sozinhos não poderiam lidar, porque se fosse uma tempestade que eles já estavam acostumados a passar como pescadores, tudo bem, não se manifestaria tamanha falta de fé. Mas nesse instante, diante do que aconteceu, mesmo com a presença do Salvador no barco, houve um pânico. E diante desse pânico, lembra da ação e da reação? Que não tem muitas vezes como eu planejar, mas fala algo sobre mim. As minhas reações, elas falam algo sobre mim. E muitas vezes Jesus vai me questionar sobre a maneira como eu reajo diante das situações. Porque Ele me quer parecido com Ele. Eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros, quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Eu quero tirar alguns ensinos, algumas meditações à mesa com você. A primeira delas é que nós, como discípulos de Cristo, nós não nos movimentamos. Entenda bem. Nós não nos movimentamos com base nas vantagens ou desvantagens das notícias. Nós nos movimentamos conforme a vontade do Mestre. É importante isso. Eu vou repetir porque é simples, mas precisa ir lá no íntimo do coração para que o seu movimento seja assim. A nossa movimentação como filho e filha de Deus, como filhos de Deus, a nossa movimentação não é de forma alguma pelas notícias ou pelo que vejo, mas pela vontade de Deus.
E muitas vezes a vontade de Deus, o caminho de Deus tem risco, mas eu estou com Ele. Porque se os discípulos talvez soubessem antes que ir para o outro lado enfrentaria algo desse jeito, porque Lucas registrou que eles correram um grande perigo. É perigo mesmo. A onda batia estava enchendo de água. Era perigo verdadeiro, real. Mas mesmo assim foi para aquele lado que Jesus queria enviar, conduzir os seus discípulos. E o mesmo vai acontecer conosco. De muitas vezes seguirmos em caminhos aonde a gente passa grande risco ou tempestades que nos chacoalham. Mas é para lá, nada muda. Cristo me quer lá, entende? Cristo me quer dentro da minha família, Ele não errou. Cristo não errou de forma alguma comigo quando porventura desempregado eu fiquei, coisa que nunca aconteceu comigo. Eu já estava de repente experimentado com o mercado de trabalho. Já estava experimentado com o meu currículo perfeito, com a minha profissão, com a excelência daquilo que eu faço, mas nesse momento eu tenho que lidar com algo que está me gerando medo e que para mim já era uma área extremamente estável. Extremamente estável. Só que eu preciso permanecer firme em obediência a Jesus. Eu não me movimento segundo a notícia, eu me movimento segundo a voz de Jesus. A voz de Jesus. E se a voz de Jesus me disser que nesse momento o meu sustento virá de uma forma diferente, é para lá que eu vou. Porque nada mudou em relação à sua presença. Eu quero experimentar mais da sua presença e do seu poder. Eu quero ser um homem ou uma mulher que é apaixonado pela vontade de Deus. Apaixonado por ouvir Ele dizer o lado que é para navegar. Poder dizer para aquele lado ou é para aquele outro lado. Por quê? Porque tu estás comigo. Eu quero isso. A primeira questão é essa, querido. Nós nos movimentamos pela voz do Rei Jesus. E para guiar a família na voz do Rei Jesus, é para aquele lado, é para lá que eu vou. Porque o barco que eu navego, o barco que eu remo, ele não tem somente a mim, ele tem a presença de Jesus. É no meu trabalho, é com essa voz, sensível a essa voz. É para decidir como é que eu vou administrar e o que eu vou cortar em minhas finanças, é com essa voz. É diante da desavença em um dia caloroso dentro de casa, eu vou seguir a voz dele, o que ele pede para fazer para que o vento pare da desavença. Eu vou fazer aquilo que ele está pedindo que eu faça. Porque o meu prazer é pela obediência. Obediência. Não abrimos mão de obedecê-lo. Levantou-se um forte vendaval e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que este foi se enchendo de água. É assim que a tempestade chega, é assim que vendaval chega. Não pede licença, aparece, eu ter que lidar, ter que imaginar, muitas vezes como é agora, um familiar ter que ficar fora de casa para não ser contaminado e ter que deixar ali os seus familiares. Uma situação difícil. Ou o pai ou a mãe ter que ir ali puxar as cordas das finanças. Coisa que nunca esperava ter que acontecer. Aliás, imagina, de repente alguém pode pensar, nunca imaginei que as minhas reservas iam chegar no final, porque nunca precisei utilizar. Nunca estive diante do SUS.
coisas de repente que outrora eram tão distantes para mim, porque tão maduro, havia maturidade na minha casa, havia maturidade na minha família, e eu tenho que lidar com situações que para mim, eu já estava extremamente experimentado. O que acontece? E é assim. E quando eu penso que o vendaval está passando, de repente vem uma onda e quer encher o barco. As ondas vêm e quer colocar em risco. Quando eu pensei que tinha feito ali, tampei aonde estava entrando água, e agora vem várias ondas de uma única vez. Eu não estava esperando, eu não me preparei por isso. Agora, como é que um filho e uma filha de Deus lida com situações as quais não estavam esperando? Esse texto nos ensina. Esse texto nos faz ver. Eu quero que do texto brote situações no seu coração que vêm da sua própria mente ministrada pelo Espírito de Deus. Esse é o meu desejo nesse instante que essa palavra está alcançando o seu coração. Palavra que você já conhece. Jesus, queridos, está dormindo na polpa com um travesseiro, tá certo? A forma como os discípulos se achegam ao mestre nos dá um ensino muito bom. Esse é bom. Esse nós temos que nos espelhar diante desses discípulos de Cristo. Sabe o que acontece? Nós temos a quem clamar. Existe uma bênção maravilhosa do alto. Nós temos a quem clamar, a quem chamar. E quantas são as vezes que nós estamos falando conosco mesmo sobre um problema, sobre uma situação, sobre uma confusão que houve em casa, uma dívida, mas nós estamos falando conosco mesmo. Nós estamos falando com nós mesmos. Nós não estamos indo até Jesus, porque existe a bênção de ter a quem se achegar. Eu tenho a quem me achegar, eu tenho a quem chamar, eu tenho a quem clamar. E nesse momento os discípulos não se viram uns para os outros, eles vão até Jesus. Reconhecem que existe uma fonte inesgotável de apoio, de força, de poder, que nele está toda a graça, e existe a bênção de quem clamar. Clame. Você tem a quem se achegar em oração, derrame. Não importa a situação, eu tenho a quem me dirigir. Eu tenho a quem me dirigir. Eu quero ler nesse instante os versos do Salmo 127, que vai dizer assim, eu quero ler porque me traz essa segurança de quem está no barco conosco. Se não for o Senhor o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção, porque Ele é quem governa. Se não é o Senhor que vigia a cidade, será inútil a sentinela montar a guarda. Será inútil levantar cedo e dormir tarde, trabalhando arduamente por alimento. O Senhor concede o sono àqueles a quem Ele ama. Uma certa vez, há muito tempo atrás, eu liderava a célula nessa época, ou supervisionava, eu não me lembro agora, mas teve uma situação de um membro daqui da nossa igreja que precisava fazer uma cirurgia. E essa cirurgia, ela não tinha convênio médico, ela não tinha plano de saúde. E ela recorreu às pessoas mais próximas, eu tive o privilégio de estar nesse grupo, e nós começamos a nos juntar, tentar dividir o valor, só que assim, quando nós fomos olhar, o valor era muito alto, assim, saía, era uma tempestade, a pessoa estava com dor, ela não estava, e se ela fosse até o pronto-socorro, mandavam voltar para casa, porque não era lido como uma situação de urgência. Aquilo começou a tumultuar o nosso coração, e eu falei, e agora? Será que a gente consegue vender alguma coisa para conseguir levantar essa verba?
Gente, numa determinada noite eu coloquei a cabeça no travesseiro e o Senhor Jesus me falou assim: mas você já perguntou para mim como é que eu quero resolver essa situação? Você já perguntou? Você já se achegou a mim? E envergonhado, queridos, eu pedi perdão ao Senhor e orei. E ao amanhecer, eu me lembrei de um médico que tratava exatamente aquilo. Eu não vou poder contar todo o desenrolar, que foi maravilhoso, mas o Senhor resolveu no descanso do travesseiro, da polpa. Porque o Senhor Jesus, mesmo dormindo, não quer dizer ausência. Jesus, mesmo dormindo, não muda quem ele é Jesus. Ele ali estava dormindo na polpa, mas não muda nada, é Jesus. Até quando ele está em silêncio, ele é Jesus. Até quando ele não responde a nossa oração em hora, ele é Jesus. Ele está conosco. E ele me fez saber que existem outros lados que eu posso ir a partir do momento que eu clamo, que eu chamo. Que diante de uma tempestade, sabe o que eu faço? Ao invés de gritar, eu pego, estico um pouquinho o travesseiro que está embaixo da cabeça dele. Deito, posso ficar aqui? Posso ficar aqui um pouquinho no teu travesseiro? No descanso que vem do teu poder e da tua graça, para escutar qual é a forma que o Senhor quer me conduzir, porque não há clamor de um filho sem resposta, por isso que eu me permito ter o descanso que está no travesseiro que tu dormes, ó Jesus. Eu quero entender como é que o Senhor resolve as coisas, eu quero ouvir para qual lado que eu tenho que ir, ainda que lá tenha obstáculos e dificuldades, eu quero ir. Nessa hora, Jesus, os discípulos acordaram e disseram: mestre, não te importa que morramos? Agora me fala, isso é pergunta que se faça? É Jesus. Muitas vezes os nossos sentimentos, aquilo que falamos para Jesus, não faz sentido quando olhamos quem Ele é. Em Lucas e em Mateus, eles vão registrar, não pergunta. Mestre, não te importa que morramos? Eles registram: olha, Senhor, vamos morrer. Sabe aquelas percepções mentirosas que muitas vezes o nosso coração e a nossa mente: tu vai ser demitido amanhã. Tu vai perder um filho teu. Desse jeito, você não vai conseguir pagar nenhuma conta, vai ser despejado. Quer dizer, inúmeros sentimentos, emoções e respostas que não vêm do Mestre, que não vêm do Rei Jesus. E nós nos revestimos muitas vezes disso, ao invés de dizer: alma, aquieta-te, tu ainda louvarás o Senhor. Aquieta-te porque Ele ainda é Deus. Eu quero ouvir o que Ele tem a dizer. Será que Ele está dizendo que é isso? Será que Ele disse que eu vou morrer? E então Ele se levanta, repreende o vento e disse ao mar: aquiete-se, acalme-se. O vento se aquietou e fez completa bonança. Ele pergunta: por que vocês estão com tanto medo? Ainda não tem fé? A presença de Jesus em tempos difíceis nos chama para um fortalecimento da fé. Ele espera que tenhamos uma fé fortalecida que declara o que a palavra diz. E a palavra, ela tem tanto alimento para me deixar farto, para fazer com que a minha fé abra os meus ouvidos e diga o que o Senhor quer fazer e como eu posso ser usado dentro desse barco, em meio a essas ondas que trazem risco. Qual é a vida que o Senhor quer fluir por meio de mim? Para onde as águas que eu vejo entrando no meu barco
podem transbordar, mas em vida por meio de mim, do meu coração. Por quê? Porque eu estou com o Senhor nesse barco. Tu és a minha resposta. A sua presença, na sua presença, há palavras de direcionamento. Para qual lado? Jesus estava guiando os discípulos lá para o lado dos Gesarenos, aonde havia aquele homem endemoniado, que ninguém conseguia conter. Era o libertador. Sairia de uma grande tempestade com os discípulos e lá do outro lado haveria libertação, e Jesus sabia disso. Estar com Jesus na tempestade é saber que seremos usados como instrumento de libertação, porque Ele governa qualquer tipo de tempestade. Eu posso gozar do travesseiro, do descanso do travesseiro de Jesus em tempos de tempestade e ventos. Porque quem é este? Quem é este que até o mar e os ventos podem parar, podem aquietar? Podem. Mas tem alguns momentos que Jesus não vai mandar o vento e o mar parar. Mas aonde está o alívio do meu coração? Eu estou com aquele que pode. Eu estou com aquele que tem uma vontade soberana. Eu estou com aquele que pode intervir. E aonde eu chegar com ele, haverá vida, haverá libertação, haverá cura. E nós seremos instrumentos de vida, porque estamos com ele, Jesus. E ao se deparar com aquele movimento, ele repreendeu. A gente consegue perceber aqui que aqueles discípulos estavam aprendendo quem era aquele que estava com eles. Estavam caminhando com Jesus, mas precisavam ter os corações escancarados para reconhecer quem é esse que está andando com a gente. Quem é o nosso mestre? É esse aqui, ó. E quanto mais nós conhecemos quem é o nosso mestre, o nosso coração pode descansar, pode ter a sua fé aumentada, pode ter vigor nas ações e pode ser luz na escuridão. Eles estavam apavorados, mesmo após Jesus fazer tudo aquilo. E ao invés deles sentirem vergonha, dizer assim, poxa, olha com quem nós estávamos. Nessa hora não. Eles perguntam, quem é este? Havia a necessidade de um maior conhecimento de quem é este que está conosco e quem é este que está comigo e que está com você. Quem é este que te trouxe a vida? Quem é este que tantos livramentos já nos deu? Quem é este que a cada respiro que eu dou, eu sei que é porque Ele está governando absolutamente tudo? Quem é este que com força e poder, mesmo quando recebemos más notícias sobre alguém que está no leito de morte, que o médico já desenganou, começa a melhorar gradativamente? Muitas vezes por meio da própria medicação ou pelo próprio aparelho, mas os médicos precisam reconhecer que foi um milagre, porque naquele momento, ao invés de Jesus ir diretamente e erguer a pessoa, usou o corvo, usou o aparelho, usou a medicação, mas a fonte inesgotável é a mesma. Jesus, querido, é o teu pão, é a tua água, é o meu pão. É a minha água, é a fonte inesgotável de cura, de amor, de paternidade, de força, de poder, de fé. Esse é o nosso Senhor. Eu gosto de uma palavra que está no Salmo 40. Um trecho, quero ler para você um trecho que está em Isaías 40. A partir do verso 11, diz assim,
do 10, desculpa. O soberano, o Senhor vem com poder. Com o seu braço forte ele governa. A sua recompensa com ele está e seu galardão o acompanha. Agora atenta ao 11. Como pastor ele cuida de seu rebanho. Com o braço ajunta os cordeiros e os carrega no colo. Conduz com cuidado as ovelhas que amamentam suas crias. Quem mediu as águas na concha da mão? Ou com o palmo definiu os limites dos céus? Quem jamais calculou o peso da terra? Ou pesou os montes na balança e as colinas nos seus pratos? Quem definiu limites para o Espírito do Senhor? Ou instruiu como seu conselheiro? A quem o Senhor consultou que pudesse conhecê-lo e que lhe ensinasse a julgar com justiça? Quem lhe ensinou o conhecimento ou lhe apontou o caminho da sabedoria? Na verdade, as nações são como a gota que sobra do balde. Para ele, são como o pó que resta na balança. Para ele, as ilhas não passam de um grão de areia. Esse é o nosso Deus. Você que nos acompanha, querido, tenha a consciência desse Jesus. Quem é este? Tenha a sua fé aumentada nesse culto, por meio dessa palavra, nesse dia. Deixe a sua fé aumentar, por simplesmente saber quem é este. É Jesus, a quem toda a autoridade, todo o governo foi dado. Ele está com você. E você que nos escuta, nos acompanha nesse período, e nunca se entregou totalmente a esse Jesus. E pode ser que por meio desse culto você ouviu mais uma vez a palavra e disse assim, quer saber? Eu tenho me percebido tocado, atraído por esse amor e eu quero entregar totalmente a minha vida a Cristo. Nunca fiz isso. Eu nunca me batizei, só me batizei lá atrás, quando criança na igreja católica. Mas eu tenho conhecido um Jesus diferente, eu quero me entregar a Ele. Use o telefone que está aparecendo na sua tela, tá certo, querido? Use esse telefone e diga, eu quero me entregar totalmente a esse Cristo. E nós faremos contato com você. O ajudaremos ou a ajudaremos a dar os próximos passos. Vamos orar? Pai, te agradecemos por esse tempo, por esse culto, por essa palavra. Te agradeço pela comunhão com os irmãos. Te agradeço por estar com eles. Guarda essa palavra no coração de cada um de nós, para que a nossa fé seja aumentada. Nós te amamos, te adoramos. Siga firme, ó Pai, conosco. Pegue em nossa mão e faça com que saibamos que ela é apertada demais e nos guiará até o final dos tempos. Louvado seja o teu nome. Amém.